objetivo de esclarecer dúvidas dos leitores do portal Estadão Alagoas, decidimos então entrevistar o juiz Geneide Carvalho, da 10ª Zona Eleitoral, situada em Palmeira dos Índios, que contempla as cidades de Belém e Estrela de Alagoas. Bom, no meu entendimento, a redução do prazo de propaganda, embora possa prejudicar os partidos, as coligações, obviamente que eles gostariam de ter um tempo maior de divulgar suas ideias. Mas para nós, o eleitoral, facilita um pouco o trabalho. É um tempo mais curto para lidar com propaganda, com problemas relacionados ao guia eleitoral, ou seja, há um encurtamento desse prazo. Agora, por outro lado, é ruim porque o encurtamento da propaganda também acarreta o encurtamento do pedido de registro, que antes ocorria até o dia 5 de julho, o pedido de registro coletivo, e até o dia 7, 48 horas depois, o registro individual, agora vai para o dia 15, né? Foi para o dia 15 de agosto. Então, com isso, a gente tem a obrigação de julgar todos, como aqui, graças a Deus, julgamos aqui na 10ª Zona, até o dia 12 de setembro. Então, há também um esforço maior. Encurta-se um prazo por um lado, mas também um encurtamento do prazo para julgamento. Então, tudo deveria estar conforme os registros, a base de dados no CANDE, tudo isso resolvido até o início de setembro. Também para a gente traz também um esforço maior. O problema relacionado ao candidato, nós estamos ainda aguardando o processo retornar do TRE. Soubemos, através do próprio candidato, que foi mantida a sentença do juízo da 10ª Zona, cassando o registro por conta de um problema do vice, o TRE manteve a sentença na unanimidade, mas o processo ainda não retornou. Soubemos, através dele, que não houve interposição de recurso ao TSE, portanto a decisão em tese transitou em julgado, e estamos aguardando o processo voltar para adotar as providências, abrir o sistema, atualizar a informação. Não há mais tempo hábil para exclusão do nome. Consequentemente, todo voto atribuído ao candidato que não pode mais concorrer será nulo, né? Não tem mais como contabilizar, mas porque não há tempo, inclusive, para a gente proceder à alteração. Não há mais tempo para a gente fazer isso nas zonas, que as zonas já estão devidamente alimentadas. Não interfere a questão da coligação proporcional, né? Porque o fato de envolver a coligação majoritária, a chapa majoritária. Os vereadores estão normais, habilitados, tá? Então não houve uma interferência nenhuma no registro dos proporcionais. Infelizmente, bastante tumultuado, né? Até esperávamos, pelo histórico normal de outras eleições, que Estrela de Alagoas apresentasse um índice maior de problemas. Mas o que estamos observando é que Estrela teve alguns incidentes, como ocorreu ontem, um lamentável evento que até motivou a suspensão de todos os atos de campanha, ressalvados os comícios a partir desta data, a partir de hoje. Mas, por incrível que pareça, o menor número de eleitores, nós existimos em Belém, cerca de 4.000 eleitores, é uma cidade que está nos dando o maior trabalho, com representações, com apreensões, com prisões, com operações desencadeadas pela Polícia Federal, como no dia de ontem e no dia de hoje. Então, assim, chama a atenção inversamente proporcional, né? Um número menor de eleitores, em tese, que deveria trazer mais tranquilidade para o nosso trabalho, mas o que a gente está observando é o inverso, né? Está trazendo muito problema. Uma decisão, por exemplo, que caça o registro de alguém, ou que aplica uma multa a um determinado candidato, ou que reconhece o abuso de poder econômico, pode, em tese, representar uma indicação, ou seja, de ausência de alguma qualidade que o eleitor possa levar em consideração. Mas é algo muito difícil porque envolve a emoção, a paixão daquele eleitor por determinado candidato. Então é algo difícil de a gente mensurar. A gente não sabe até onde vai o desejo daquele eleitor por determinado candidato. Às vezes ele vota por uma questão de simpatia, não por uma questão de ideologia, né? Infelizmente ou felizmente é isso que às vezes acontece. Bom, eu até hoje dei uma entrevista em outro meio de comunicação e falava assim, que eu recomendo ao eleitor que se dirija ao local de votação, reflita bastante, após refletir bastante, saber em quem vai votar, o que é melhor para a sua cidade, procure escolher aquele candidato que tem um perfil que possa se amodar melhor com as propostas que ele entende que são salutares para a sua cidade. E não tente burlar a legislação, ou seja, fazer propaganda vedada, entrar em colégio de votação, propagando determinado partido, determinada coligação, porque vai ser detido. O que a gente espera é que o eleitor se mantenha fiel à legislação eleitoral, que determina a manifestação silenciosa e ordeira. Então, eu posso manifestar o desejo de votar naquele candidato, geralmente as pessoas se dirigem com um adesivo de uma coligação, de um determinado candidato proporcional, majoritário, mas faça isso de maneira respeitosa
democrática, porque além do seu voto existe de outras pessoas que também têm o direito de votar em uma coligação adversária. Então, isso ele pode fazer de maneira silenciosa, mostrar que gosta de determinada agremiação, de determinado candidato de maneira silenciosa, mas não pode boca de urna, promover aglomeração nos locais de votação, padronização de vestuário. Eu acabo de baixar uma portaria nesse sentido. Muita gente, infelizmente, tenta burlar a legislação e arregimenta 5, 6, 10, 15 pessoas e utiliza aquela cor, a camisa lisa, a cor de determinado candidato como uma forma de mostrar poder, preponderância de um candidato em detrimento de outro, e isso não vai ser permitido. Isso caracteriza uma aglomeração, por via de consequência, a incidência da própria boca de urna, que também é vedado pela legislação no dia do pleito. Olha, o candidato, eu tenho uma determinação aqui nossa, com base na legislação eleitoral, justamente para evitar que ele venha incidir e caracterizar o crime aí a boca de urna, é que a portaria determina que ele não pode visitar os locais de votação. Ele apenas vai votar naquele colégio que ele vota, exercer o seu direito constitucional sagrado de voto, se retirar e acompanhar a apuração de fora, mas não em colégio de votação, sessão eleitoral, pode ser na sede do seu partido, em casa. Por quê? Porque a gente sabe que muitos candidatos eles têm a preferência do eleitorado, então é difícil conter a emoção do povo. Um candidato na rua, no colégio, vai atrair centenas de pessoas ou dezenas de pessoas e vai acabar incidindo no que a gente acaba de falar, no questão da boca de urna. Então é uma forma até de evitar um transtorno para o candidato. A gente recomenda que ele se mantenha assim, respeitoso à legislação, procure não tumultuar o ambiente de trabalho. Agora há pouco recebemos a visita do Tenente Coronel do Exército, vai ficar responsável por Palmeira dos Índios. Então são 70 homens que virão aqui para somar com a força da Polícia Civil, Federal, Militar. Ou seja, estaremos preparados para coibir qualquer tipo de infração eleitoral. Por isso que eu peço que não se atrevam a fazer isso. Estou encarecidamente pedindo, de maneira respeitosa, porque no dia da eleição não vou permitir que alguém tente burlar a lei para causar desequilíbrio no pleito eleitoral. Então o candidato ele pode, também como qualquer eleitor, se dirigir silenciosamente ao seu local de votação, exercer o seu direito de voto, e também deixar o local de maneira respeitosa, sem fazer balbúrdia, algazarra, pedido de voto, deixar explícito o seu número, gritar, fazer esse tipo de coisa, que vai tumultuar o trabalho e ele vai acabar sendo conduzido por crime de desobediência eleitoral. Eu sempre recomendo a população, até a minha quarta eleição, né? Então eu sempre peço ao povo que reflita bastante, veja quais são os ideais de proposta que aquele determinado candidato tem para a sua cidade, verifique o histórico daquele candidato, né? O que é que ele pode trazer de útil para a sua cidade, não para você apenas eleitor, mas eu sempre digo, o eleitor não pode pensar apenas nele. É isso que eu recomendo, eu gostaria que o eleitor refletisse muito. Pense na sua cidade como um todo. Então os eleitores de Belém, de Estrela de Alagoas, de Palmeira dos Índios, reflitam bastante, verifiquem dentro das opções, né, que estão disponíveis, aquele que se assemelha melhor à sua proposta para a coletividade, para o bem comum. O que é que aquele candidato ou candidata pode trazer, pode acrescer para a sua cidade, para que nos próximos 4 anos você possa dizer assim, ó, valeu a pena, né, a chance que foi dada a determinado político, a determinado candidato, e nossa cidade avançou, cresceu, né, melhorou a sua estrutura, as oportunidades, para que nós, até eu me incluo nisso, né, que nós cidadãos aqui da cidade, de toda a região, possamos viver numa cidade cada vez melhor que a gente deseja. Né? Como juiz eleitoral, espero que a democracia, no fim, saia como vencedora.